A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior Teologia, na disciplina Introdução à Bíblia. Eu queria fazer uma pequena errata da parte anterior, e eu espero que você tenha percebido que quando eu falei que Deus estava construindo um povo para se tornar um povo guerreiro, que conquistasse não o Egito, eu falei Egito, mas Canaã, né, a antiga Canaã, né, que se tornaria, na verdade, Israel. Canaã porque era terra dos cananeus, aqueles 7 povos que foram destruídos por Josué, com a sua conquista, dominando e tornando aquele local com o nome do patriarca Jacó, que Deus havia mudado o nome para Israel. Esta é a terceira parte da aula dupla 4, na verdade, é a terceira parte ou a parte final da aula 7. Nós estamos falando nessas 3 partes acerca dos escritores das Escrituras. Né? Nós vamos entrar nessa parte agora, final da aula 7, nós vamos entrar um pouco no período interbíblico também, né? Mas antes, eu gostaria de falar mais algumas coisas finais acerca dos escritores das Escrituras Sagradas, que é a Bíblia. Também há livros, eu estou a ler aí, você deve estar a acompanhar, também há livros que foram escritos por pessoas que podem ser desconhecidas e estariam contando a história de outra pessoa, como é o caso de Josué, Juízes, e até mesmo pessoas que tenham sido emauenses ou amauenses. Né? O que é isso? Como é o caso que aconteceu com o livro de Jeremias, né? Que foi, pelo que conta a história, Baruque, o amauense ou emauense de Jeremias, o profeta. O que é isso, professor? Bom, isso aí é só um termo para identificar a pessoa que escreve, né? É uma pessoa que escreve, tá? Então, Jeremias era um analfabeto, ele não sabia escrever. E eu já falei sobre isso, mas deixa eu destacar. A maioria absoluta de todos os homens que estão na Bíblia, no Velho Testamento, não sabiam ler e escrever. Na verdade, o povo todo da história não sabia escrever. Isso é uma realidade até mesmo os idos de 1600, né? Só com a igreja, né, através da evangelização depois da reforma de 1500, é que começou uma estrutura acadêmica do mundo, criada pela própria igreja, né, para fazer-se escolas, para ensinar a ler e escrever. Porque o objetivo era que as pessoas soubessem ler a Bíblia. Né? Então, a partir dali de 1600, começou a ter escolas, as missões e tudo, até chegar aos nossos dias de 1900, em que cada dia mais tem pessoas que sabem ler e escrever. Agora, a realidade de ler e escrever no Velho Testamento e no Novo também é uma realidade única. A maioria absoluta não sabia ler e escrever. Então nós tínhamos escritores da Bíblia que eram escritores, eles sabiam ler e escrever porque eles tinham, de alguma maneira, algum tipo de preparação acadêmica, né? Só de saber ler e escrever, porque eram pouquíssimos que sabiam. Agora, os que não sabiam e escreviam, eles não escreviam, eles tinham alguém que escrevia para eles, como era o caso aí, nós estamos falando especificamente do profeta Jeremias. Né? E houve pessoas que escreveram acerca de homens de Deus. E essas pessoas que escreveram, essas pessoas foram inspiradas pelo Espírito Santo, assim como os outros que eram pessoas que falaram acerca de si mesmo e escreveram, ou escreveram seus escritos, como, por exemplo, um Davi e um Salomão, que escreveu Salmos e Provérbios, né? Mas todos esses, até os desconhecidos, foram inspirados pelo Espírito Santo. Quem foram eles, professores? Mas eles eram homens de Deus, é óbvio que eles eram homens de Deus. Mas por que não deixou o nome deles na Bíblia? Porque Deus não quis.
Porque, na verdade, Deus usou, assim como Ele usa hoje, muitos de nós, e há pessoas que nem sabem quantos pastores, missionários espalhados pelo mundo, sendo usados de uma forma grandiosa por Deus, e às vezes você não sabe o nome deles. Talvez nem livros vão ser escritos acerca deles. Isso muda alguma coisa? Nada. Você tem que ser conhecida por Deus, não é pelo homem. Você tem que fazer a vontade de Deus, não é ter o seu nome na internet. Hoje nós estamos vivendo uma realidade de uma geração que precisa ser vista na internet, mas isso não muda os princípios de Deus. A nossa cultura não muda os princípios de Deus. Nós até temos que analisar até que ponto a nossa cultura, mesmo numa geração como a nossa, atual, com a internet, com as redes sociais, né? Isso vai influenciar os nossos princípios. Nossos princípios não podem mudar por causa da nossa cultura. Agora, também nós podemos adaptar a nossa cultura aos princípios bíblicos. Não precisamos também de rechaçar e esquecer tudo. Isso até foi um grande erro dos missiólogos, né, do passado, que achavam que a civilização era só a civilização da Europa, que era a civilização santa, cristã, né? Depois os americanos começaram a achar que o new life deles, né, o estilo de vida americano, era a civilização cristã. Não existe isso, né? Todos os povos podem ter uma civilização, uma cultura que recebe o impacto e a influência cristã e se utiliza, às vezes, usos e costumes da própria cultura. Bom, mas aqui não é uma aula de missiologia, né? Vamos voltar aqui para a introdução à Bíblia. Há livros que são coletâneas, conforme nós já falamos, como Salmos e Provérbios, e muitos escritores são até desconhecidos. Outro aspecto é considerar que tem livros que foram feitos contando um período muito grande, como é o caso, por exemplo, de Gênesis, né? Que Moisés escreveu talvez de 2.200 a 2.400 anos é a história de Gênesis. É o livro que fala o maior período contado é o livro de Gênesis, da criação até José no Egito. Outro aspecto, que eu até estou destacando um pouco mais, é a cultura, né? Que é a cultura judaica, que ela influencia todos os livros da Bíblia. Depois nós vamos falar um pouquinho, só especificamente, acerca desses aspectos culturais. Somente Lucas é um escritor que não é judeu. Olha que interessante, né? Um descendente direto de Abraão. Então ele é um grego, né? Não sabemos o que significa esse grego, se ele era grego mesmo ou da cultura helênica. Quando fala cultura helênica, é cultura grega. Um outro aspecto importante a chamar a atenção é que, além desses escritores serem de tempos diferentes, né, realidades diferentes, eles também tinham profissões diferentes. Olha a lista que interessante. Nós temos um Davi e um Salomão que eram reis. Eles eram reis. Nós temos um Jeremias e um Ezequiel que eram sacerdotes. Nós temos um Lucas, que nem era judeu, né? Que era médico. Temos um João, Pedro, que eram pescadores. Temos um Mateus, que era um cobrador de impostos, ou como naquela época chamado publicano. Temos pastores de ovelhas, né? Como Moisés e Amós. Apesar de que Moisés é um caso específico, ele era pastor, mas ele também foi general, foi príncipe ali no Egito, né? Temos um Daniel que era um político, além de ser um sábio. Temos um Paulo que era um teólogo, né? Doutor em teologia da escola rabínica. Temos um Esdras que era um escriba. Temos um Neemias que era um mordomo da casa real. E temos outros, né, com outros empregos, né, até empregos que a gente nem sabe qual que eram, né? Temos um Jesus que era um carpinteiro. Os outros, a maioria, não temos informação do que eram. Aí nós entramos num pequeno destaque, que é o período interbíblico, que você precisa de saber, que é o período quando o último profeta Malaquias morreu, ali nas escadarias, né, sendo morto, né, martirizado, na escadaria já do segundo templo, que era o templo de Esdras e Neemias, né? E ele morre e fica 400 anos de silêncio, sem nenhum profeta ser levantado. O outro profeta a ser levantado foi João Batista, quando ele anuncia a vinda do Messias, que é Jesus.
Nesse período interbíblico, nós estamos aí entre o Velho e o Novo Testamento. E é considerado também, e é chamado também, o tempo de silêncio, em que nenhum profeta foi levantado. É nesse período, inclusive, de 400 anos, em que nós temos a história, por exemplo, dos Macabeus, né? E que tem até os livros dele, e aquela revolução lá por causa do Império Romano, grego e tal, mas isso é uma... Depois nós vamos ver, você vai ver no panorama da Bíblia também. Esse é um tempo de 400 anos e é interessante que a Bíblia tem uma relação de comunicação muito forte com números. Um pequeno destaque antes da gente terminar aqui essa parte é sobre os números na Bíblia, né? Isso vai entrar mais em hermenêutica, mas eu queria deixar para você, porque eu quero falar aqui para você sobre um livro que eu vou recomendar para você ler. Os números têm significado na Bíblia, é uma forma tipológica ou simbológica de revelação de Deus. O período interbíblico, por exemplo, é 4, né, que é 400, que é 2 vezes 2 ou 2 mais 2. O 2 tem um significado de testemunho. 400 tem um significado de tribulação, na verdade o 40, o 4, né? Alguns 400, outros 40 e tudo, tem essa ideia da tribulação. Bom, aí eu chamo só a atenção a um mundo hermenêutico, né, que é os números, e que trazem muita revelação da Bíblia. Eu só queria chamar uma pequena atenção nessa parte aqui, porque eu quero te indicar um livro que nós até temos na nossa biblioteca, e que é Os Números na Bíblia, do Dr. Christian Shen. Ele é um pouco polêmico, o Dr. Christian Shen, não ele, mas a corrente de igreja que ele participava, né? Mas ele é um excelente teólogo e também especialista na área dele, né, que é física. Ele é uma pessoa da área, um doutor, né, da área da ciência da física. Mas ele fala muito sobre Moisés e o número da Bíblia, que seria a base de toda a simbologia numérica da Bíblia. Veja, porque como a Torá, ou a lei, os 5 livros de Moisés, é a base de toda a Bíblia, toda a numerologia bíblica está baseada no Pentateuco, que é a base da Bíblia, inclusive o Novo Testamento. É a revelação de Deus. Então, para quem apenas... Isso aqui é só uma ideia para você estudar, tá? Mas também tem a ver com a introdução à Bíblia, porque os números na Bíblia é parte da revelação de Deus, porque os números é antrópico, né? O ser humano compreende os números. Então, tá aí a dica para quem quer aprofundar, excelente livro, para você se basear e ter fundamento acerca de toda a numerologia bíblica. E como ele é um especialista da área da matemática, né, dentro da física, ele pode, e é teólogo, né, estudioso da palavra, ele pode te dar essa perspectiva. Então eu deixo essa aula, termino essa aula, né, com essa proposta dos escritores da Bíblia, né, para que você possa considerar. Reveja os avas, se você acha que deve rever, reveja, né? E que Deus abençoe. É muito mais coisas que eu poderia falar, é claro, né? Mas está aí um bem básico para daí você desenvolver e crescer e aprender muito mais, porque tem muito mais coisa na introdução à Bíblia. Mas nós vamos continuar, temos outras partes, né? Então você vai ver as próximas partes e nós vamos continuar conversando. Eu, o seu professor Marco Faleiro, nessas avas, né, de introdução à Bíblia. Eu sou professor na Logos Ensino Superior de Teologia. Nós estamos aqui no ano de 2020, crendo nas bênçãos de Deus para a sua vida. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. E deixo para você uma frase que normalmente nas minhas aulas eu sempre falo. Seja feliz. Mas eu sempre digo, seja feliz, mas faça alguém feliz.